Olá a todos, bem-vindos ao Back Channel. No episódio de hoje, quero recontar uma conversa que tive com um amigo próximo, Daniel Rakoff, para uma conversa informal que organizei para fundadores. Eu frequentemente faço isso para dar aos fundadores um insight sobre as mentes de investidores e fundadores que já captaram recursos antes. Acho que certamente tenho muitos insights para compartilhar com os fundadores e as pessoas os ouvirão, mas muitas vezes você precisa ouvir o mesmo conselho 10 vezes diferentes, falado, por 5 pessoas diferentes, cercado por 3 histórias diferentes, antes que finalmente te atinja e ressoe com você para te fazer pensar: ah, é isso que eu devo fazer. Então, isso é o que eu costumo fazer. Reformular, remixar, trazer pessoas para conversar sobre isso. Espero que você se junte a mim em um desses workshops, mas vamos voltar. A conversa ao pé da lareira que tive com Daniel Rakoff. Antes de entrarmos nisso, você deve saber um pouco sobre quem é Daniel. Daniel foi um executivo de private equity na Warburg Pincus antes de começar sua empresa, Pitsy, que é um provedor de seguros para celulares. Na verdade, no Brasil, mas ele mesmo é americano. Então, depois de levantar cerca de 30 milhões de dólares em capital de risco para a Pitsy e levá-la a um grande patamar, ele acabou contratando um CEO externo e se afastando mais como presidente executivo, e depois mudando para um papel de investidor na WTI. Então, ele está dos dois lados da mesa. Ele entende a perspectiva do investidor. Ele entende a perspectiva de um fundador, o que é um ponto de vista realmente valioso para aprender. Então, falamos um pouco sobre suas captações de recursos ao longo dos anos. E achei que a parte inicial da conversa, que recontou suas primeiras captações, foi bastante instrutiva. Então, uma das coisas que ele mencionou é que quando começou a construir a Pitsy, ele estava aberto à ideia de levantar capital de risco, mas não estava totalmente decidido a levantar capital de risco. Na época, ele estava pensando em uma jogada de seguro e começando a juntar as peças, fazendo o que podia para construí-lo sozinho, até mesmo ensinando a si mesmo a programar para poder criar as primeiras versões de um produto. E ao fazer isso, começou a fazer chamadas com pessoas inteligentes. Pediu a sua rede para conectá-lo a pessoas que conhecessem o setor, entendessem o que ele estava fazendo. E muitas dessas pessoas inteligentes acabaram sendo capitalistas de risco. Nessas conversas, ele contava a verdade aos capitalistas de risco. Quero dizer, esta é a verdade. Não é nem mesmo uma desculpa que ele não estava arrecadando dinheiro e só queria aprender. Acontece que, nessas conversas, à medida que os capitalistas de risco aprendiam como Daniel pensava, aprendiam sobre o que ele achava que seria a oportunidade, ele estava desenvolvendo uma reputação para si mesmo antes mesmo de pedir dinheiro a eles. Então, a primeira coisa que Daniel falou foi sobre a importância de se concentrar em construir o negócio, e mais tarde, o que ele aprendeu foi construir sua reputação. Se você é uma startup tentando vender para empresas, tenho certeza de que temia obter algum tipo de certificação como SUC, PARA ou HIPAA. Eu sei que eu temia quando gerenciei minha última startup, e isso nos custou muitos negócios importantes. Bem, você está com sorte, porque não só existe uma solução incrível chamada Vanta, que torna o processo extremamente simples, mas também os ouvintes financiados recebem $1.000 de desconto no serviço apenas acessando vanta.com/funded. Confira. Essas duas coisas levaram a um resultado onde, ao escalar um pouco mais o negócio, ele tinha conexões no mundo do capital de risco que o identificaram como um potencial fundador de alta qualidade, que poderia ser apoiado por capital de risco, que poderia realmente estar considerando construir uma empresa em escala de risco. E quando os capitalistas de risco veem essas oportunidades, eles sentem que encontraram um bom negócio. Eles sentem que viram uma oportunidade antes. O resto dos abutres entra, investe dinheiro e tenta aumentar os preços para eles. Então, quando os capitalistas de risco veem talento e oportunidade assim, eles tentarão fechar o negócio antes que vá para o mercado. E isso é meio que o que aconteceu com Daniel. Como conta a história, um investidor da Flybridge Capital conversou com Daniel sobre seus planos de construir a empresa e disse: "Sabe, por que você não aceita algum dinheiro? Se você fizesse isso, poderia construir mais rápido. Você poderia construir em direção a uma empresa maior. Considere aceitar dinheiro de mim e nós o ajudaremos a fazer tudo o que você planeja fazer, só que maior e mais rápido."
Foi essa situação que realmente o levou a conseguir levantar uma grande rodada de capital. E assim, ao pensar sobre o que ele fez certo, não por design ou não, porque ele estava tentando criar uma captação de fundos incrível, mas é algo que ele aconselha muitos fundadores, que é focar no seu negócio, construir um ótimo negócio, no início e também construir sua reputação. Essas duas coisas juntas o colocarão em uma situação que ajudará a levantar capital no futuro. Agora, isso é mais fácil falar do que fazer. Certamente é simples para mim descrever isso em poucas palavras, em 2 minutos. Conversa com Daniel, mas tente decidir o que isso significa para você. Entenda o que você poderia fazer nos primeiros dias, sem levantar capital, e continue iterando sobre isso, enquanto você conversa com pessoas inteligentes e se apresenta como um fundador de alta qualidade em quem os investidores vão querer investir no futuro. Então, isso é o que eu quero compartilhar da minha conversa com Daniel Rakoff. 2 grandes lições. Antes de levantar capital, foque no seu negócio e foque em construir sua reputação. Isso é tudo para este episódio do The Back Channel. Deixe-me saber se há outras conversas que você gostaria que eu compartilhasse em futuros episódios do Back Channel e eu tentarei organizá-las. Tudo bem? Até a próxima!